Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. É um podcast voltado só à área empresarial. Meu nome é Thaís Olivetti, eu sou formada e pós-graduada em Câmbio e Negócios Internacionais. E o meu intuito aqui é sempre trazer um assunto sobre a área empresarial, seja ela qual for, para estar instruindo, trocando experiência com vocês. E para você que se interessa nesses assuntos, vamos ter sempre um convidado para falar de uma área específica, né? De cada segmento de negócio, e também vamos convidar alguns empresários para vir aqui contar um pouco da sua história e a sua experiência, tá? Hoje, o nosso assunto específico vai ser os desafios do RH. A gente está com a Andresa, ela é especialista em RH e ela é coordenadora de uma área administrativa de uma grande empresa, e hoje ela vai trazer para a gente algumas informações sobre essa área específica super desafiadora, que acredito que dos meus clientes, o que mais tem medo é da contratação de pessoal, gestão de equipe, isso é bem complicado. Nos meus treinamentos de desenvolvimento e liderança também é um assunto muito polêmico, até por conta da diversidade, por conta das exigências contratuais. Hoje a legislação ela é bem desafiadora e a gente precisa estar sempre antenado para a gente ter o menor impacto possível na área de RH. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Thaís. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Então, Andresa, você estava me falando qual a diferença entre departamento de pessoal e RH, porque eu não sabia que tinha diferença. Então, fala para mim qual a importância deles e no que eles são no que eles são diferentes, na verdade. Pois geralmente os departamentos de RH e departamento pessoal, eles andam juntos nas empresas, salvo algumas que terceirizam essa parte para contabilidades, tá? Recursos humanos é uma gestão dos recursos humanos mesmo dos funcionários, tá? Treinamentos, evolução, comportamento, desempenho, problemas, soluções, vitórias que eles têm. Então, é um relacionamento entre a empresa e o colaborador. O departamento pessoal é mais técnico, é uma coisa mais burocrática, documental. É cálculo de folha de pagamento, compra de benefícios, uniformes, essas coisas mais... os tributos, mesmo. né? IPIs, isso mesmo. O FGTS, os recolhimentos, tem data específica, né? Não pode pagar com atraso. A parte bem ruim é essa, né? E bem cara, né? O impacto tributário, a carga é muito cara. Né? É draconiana. As empresas hoje, pelo menos em questão de indústria, chega assim a uns 40%, 45% do custo de uma fábrica à mão de obra. Por isso que meus clientes de importação, eles ficam correndo atrás de feira, procurando máquinas que possam substituir o pessoal, tá? Até é uma coisa chata de falar assim, mas o pessoal fala assim, olha, eu comprei uma máquina que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pedir férias, 13º, eu não tenho que fazer nenhum benefício, a não ser a manutenção anual. Mas o RH ainda é super importante, as empresas, inclusive o governo federal, ele dá muito incentivo para empresas que têm contratação de pessoal, porque a mão de obra, o emprego, na verdade, é um benefício praticamente social, então tem que dar um pouco de apoio. A gente sabe que é pouco, né, gente? Mas o governo acaba dando alguns benefícios por quantidade de pessoal, né? Sobre a questão de seleção, contratação e retenção. Quais os desafios de hoje em comparação ao tempo antigo? A gente sabe que mudou bastante, né? Mudou bastante. Mudou a legislação e o perfil do profissional também. As gerações Y e Z, elas estão bem complicadas, né? Eu acho que elas funcionam melhor até em ambientes administrativos, comerciais, onde desenvolve mais o imaginário, o talento, porque essas gerações, elas se entediam muito fácil. Então, tá bem complicado de você conseguir recrutar, contratar e manter o profissional na empresa. É mesmo porque você trabalha numa empresa que tem muita produção, né? A produção, ela é uma coisa muito chata, né? Porque você faz só a mesma coisa o dia inteiro. O pessoal mais jovem, essa nova geração, eles não estão muito afim de ficar repetindo a mesma coisa o dia inteiro, é entediante para eles. Eles têm, acho que,
O Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, que foi desenvolvido por conta do computador. Então, as redes sociais, ele acelera demais as pessoas, e as pessoas não conseguem ficar retidas, por isso a dificuldade da leitura, em livros, hoje em dia não se lê mais livros, e a dificuldade de fazer um trabalho repetitivo, né? Mas esse plano de carreira, tem um plano de carreira para quem trabalha nessa específica linha de produção? Olha, geralmente as fábricas têm planos de carreira justamente para retenção desses colaboradores, tá? Aí, com esses planos, que é o antigo plano de cargos e salários, que foi muito modernizado, nós todos tentamos, com treinamentos e inclusão em processos da empresa, trazer esse profissional e trabalhar essa evolução profissional dele dentro da fábrica. Uhum. Legal. E a dificuldade para reter o talento? Tudo bem, se você trabalhou, você treinou, você colocou um ambiente parecido, mas e daí depois que você teve todo esse investimento para reter esse talento? Olha, trabalho com muito benefício. Na verdade, os benefícios, eles atraem mais os profissionais mais das outras gerações. Os profissionais que têm famílias, esses dão mais valor. Se você pega um rapaz aí de 18, 20 anos e fala para ele, olha, eu tenho uma boa cesta básica, ele, e daí, né? Mas para você fidelizar o profissional, o número 1 é o ambiente de trabalho. É um namoro. Você tem que gostar do profissional, o profissional tem que gostar da tua empresa. Se o ambiente de trabalho não for favorável, não for agradável para esse acolhedor, profissional, no caso, não fica. Né? Não fica. Independente do salário. Ele pode sair para ganhar menos, mas ele vai buscar um lugar onde ele se sente melhor. Então, esse é o desafio. Por isso, recursos humanos. Você tem que estar atento o tempo todo. O que eu posso fazer para, não elevando muito o custo da minha empresa, mas para transformar esse ambiente num ambiente mais caloroso, acomodativo para eles. E para você que se interessa por esses assuntos empresariais, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. A gente sempre vai ter um convidado super especial, que nem a Andresa, para a gente falar sobre assuntos mais específicos. É como se fosse uma consultoria. É uma consultoria, uma entrevista de consultoria que faz com que vocês aprendam um monte. E com relação a câmbio, se você quiser ficar fera em câmbio e negócios internacionais, aqui na descrição tem um curso, um treinamento que eu dou online, especialmente para quem quer conhecer tudo sobre a área internacional na gestão de negócios. Relacionamento com banqueiros no exterior, relacionamento com clientes, garantias internacionais. Clica aqui, se inscreve, porque vale super a pena. Bom, Andresa, fala para mim um pouquinho sobre a empresa que você trabalha. Bom, atualmente, faz 15 anos que eu estou numa indústria de transformação de plásticos, tá? Uhum. Nós fazemos extrusão de chapas e bobinas de poliestireno. As bobinas... O que é poliestireno? Poliestireno é um tipo de plástico, tem vários tipos de plástico, tá? Tem PTG, polietileno, policarbonato, tem vários tipos de plástico. E esse poliestireno? É poliestireno. Vou te dar um exemplo. Isso. Aquela caixa interna da geladeira, a contraporta, aquela parte branquinha, durinha, nós fazemos aquela chapa. E também fazemos bobinas para laticínios. Eles fazem potes de iogurte Petit Suisse com esse plástico. Então, é um plástico um pouquinho mais rígido, que tem uma quebra mais fácil. Por exemplo, o PTG, ele é mais molenguinha. Então, cada um tem sua característica. A Plásticos Metal, ela faz somente poliestireno, tá? Chapas e bobinas. Então, o nosso ambiente aqui no Paraná é estritamente fabril. Nós temos também outra fábrica em Manaus, que trabalha também com policarbonato, e uma em São Carlos, que faz injeção de tampas, de potes, de colherinhas. Então, são essas 3 fábricas e um escritório em São Paulo. E são quantos funcionários? Cada uma tem, em média, 60. Eu estou com 70 hoje. 70 funcionários
Abaixo de você, Paraná. que você administra. Sim. Dentro da coordenação. Nossa, massa pra caramba. E fala um pouquinho para mim, falando assim, porque eu também já trabalhei numa indústria, na área administrativa de uma indústria enorme, né, que era a Electrolux, eu trabalhei lá por 6 anos, e a gente tinha muito essa questão de segurança de trabalho, porque muito acidente acontece, a gente sabe, né? Então, fala um pouquinho para mim sobre a segurança e a saúde no trabalho na tua empresa e como que a gente deve, o que a gente deve atentar para esse lado? Olha, eu acho que o maior desafio do recursos humanos é a segurança e a saúde dos empregados. Porque sem isso nada anda. Para mesmo, tá? Às vezes você está com fluxo de trabalho alto e tem lá um atestado, uma falta, ou Deus livre, um acidente, e aquilo abala toda a estrutura. Vou até bater na madeira, mas aqui a gente tem um índice de acidentes baixíssimo, um cuidado muito grande com eles, treinamento, NR12, né, que é uma norma que trata da segurança nas máquinas, proteção de máquina, identificação de riscos. Então, nós tivemos, nesses 15 anos, 2 acidentes. Olha que legal. Não foi uma coisa assim, graças a Deus, não foi fatal. Foi um machucado considerável, né, nas mãos dos dois, em espaços distantes, mas de tempo, né? Chocou bastante, sabe? E como os meus empregados, eu tenho empregados lá de 30, 25 anos, que estão na empresa há muitos anos, já se aposentam e permanecem, a gente sempre discute sobre esses 2 acidentes e nos treinamentos. Então, o que a gente pega mesmo é sensibilizar o colaborador de que ele é a peça mais importante. Não é a chapa, não é a máquina, não é o diretor, é ele. E todas as empresas têm que ter aquele negócio na frente, estamos há tantos dias sem acidente de trabalho? Não põe. Não? Não. Porque são tantos dias que não teria. Legal, porque às vezes a gente vê isso nas empresas, né? Eu ia visitar meus clientes, volta e meia passava na empresa, tinha aquele negócio, estamos há tantos dias sem acidente de trabalho, acidente de trajeto, que mudou um pouco. Muito ruim, por exemplo, assim, tem volta e meia ter acidente, estamos há 2 dias sem acidente. Horrível. Não, e assim, quando eu trabalhava na Electrolux, que mudava, zerava tudo e começava de novo, estamos há 2 dias, 3 dias, a gente ficava pensando, meu Deus, o que aconteceu? Porque a gente que ficava no administrativo, a gente tinha curiosidade de saber, mas a gente nunca sabia que era tudo muito fechado, acontece lá entre eles, né? E essa questão do EPI? Fala para mim sobre o EPI. É fácil de usar? Os colaboradores gostam de usar? Eles aceitam usar? Eles odeiam. Todo mundo odeia usar. Mas é uma briga para eles usarem? Não, até que não. Eu acho que a cultura da empresa já é assim. Na entrada, já dão uma sacola cheia de EPI, falando, isso tem que usar. Eles usam abafadores, que as máquinas fazem bastante barulho, a bota com a biqueira de aço, uniforme, que não considera EPI, porque é vestimenta apenas. Luva? Usa luva? Depende, quando tem que limpar a matriz, alguma situação ocasional, porque para mexer para manusear a chapa não pode estar com a luva. Mas o protetor, ele incomoda, sabe? Ele abafa, principalmente no calor, ele faz suar e tal. Mas eles entendem que a exposição de 8 horas naquele barulho é muito, muito complicado. Deve ser mesmo. E como que vocês tentam melhorar a experiência do colaborador? Tem algum processo que vocês ficam estudando? A empresa de EPI, ela vem com novidade? Vocês trocam? Não, EPIs não. Eu tento trabalhar o bem-estar dele na empresa. Então, eu particularmente, a empresa em que eu trabalho é basicamente masculina, porque o serviço é pesado, não tem como as mulheres trabalharem na linha de produção ali. Então, eu tive que me adaptar totalmente para lidar com homens, tá? Então, eu tenho lá o campo de futebol, mesa de sinuca, mesa de pebolim, aí tem a sala de descanso, tem uma área externa, agora eu estou construindo uma churrasqueira, que é uma demanda deles.
Então, assim, eu procuro montar um ambiente tão agradável que até nos domingos, que é o dia de folga deles, eles vão para a empresa. E acaba sendo um ambiente mais masculino, né? 100%. 100% Eu tenho masculino. umas mulheres perdidas lá, mas eles dominam mesmo. Inclusive, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu criei assim para colocar todo mundo para falar de trabalho, e eles acabam se espalhando um pouco, mandam uma piadinha, uma foto de um colaborador fazendo piada. E no começo eu falei, puxa, esse grupo era para trabalho, mas é tão legal porque eles interagem com os dos outros turnos também. E eu vi que é uma coisa assim inocente. Eu só falei para eles, ó, nada de religião e nada de cunho sexual. O resto, nem política. Política eles até falam, tiram sarro uns dos outros, a gente dá risada, e eu senti que isso está unindo mais. Eles estão se sentindo mais em casa com esse grupo. Porque eu acho que homem, quando se trabalha mais num ambiente masculino, é mais saudável. Quando eu trabalhei num dos meus primeiros empregos, era eu, uma recepcionista, e lá atrás 17 meninos. Então, assim, era muito divertido, porque eles são super divertidos. Mas é um ambiente extremamente masculino, onde a gente tem que aceitar de tudo, né? E rolava de tudo. Era uma bandalheira que só por Deus. Mas esse é um ambiente que acaba ficando leve, né? Não fica tão pesado. Se você não se importar com a piada, porque bullying não existe, né? Não tem apelidos. Eles põem apelidos, daí eles vêm para mim e falam assim, olha, o Caramelo falando não sei o quê. Aí eu, mas que é Caramelo, gente? Eu fico naquela, tentando... O cara acabou de entrar, já tem apelido e eu tenho que... Mas é muito gostoso. Eles são... Legal. E outra, como somos poucas mulheres, são extremamente gentis com a gente. Respeitosos. Respeitosos ao extremo. Isso é importante. Não tive problema nenhum. Então, assim, essas são as preferências que eu tô vendo dos funcionários. O que eles mais preferem é a mesa de pimbolim, o sinuca, a churrasqueira. Né? Eu criei um plano para evitar o absenteísmo, que eu dou... Absenteísmo? Absenteísmo é a falta, né? Ah. Faltas, atestados, as ausências. Eu tenho o cartão mercado deles, e eles ganham um percentual de 30% a mais se não apresentar nenhum atestado, nenhuma falta, nada. Eles ganham aquele percentual. Então, adicional, E quando eles chegam a faltar por causa de alguma doença, alguma consulta, eles ficam desesperados. Por quê? Porque as esposas comandam. Não vai me perder o cartão mercado lá. Então, eles vêm, por favor, eu me atrasei, mas eu compenso esse horário. Você não desconta? Não desconta. Eu sou muito boazinha. Então, seria assim, um prêmio assiduidade ou pontualidade. Quando eu trabalhava na Unimed, a gente tinha prêmio pontualidade. Se você chegasse no horário todos os dias, aí você ganhava lá um valorzinho no salário. Isso era bem legal. Você falou que a tua empresa trabalha com coisa para fazer... chapas e bobinas. Não, chapas e bobinas, mas faz para... Potinhos de iogurte. Potinhos de iogurte, isso. Esses potinhos de iogurte precisa ter um controle, tem alguma auditoria? A empresa que contrata isso não tem que ter um trabalho de higiene, alguma coisa? Como é que é feito isso? Como é que é o processo? Foi uma mudança grande de cultura quando a gente implantou o BPF, que é Boas Práticas de Fabricação. Tem sim. Como nós não somos assim o produto final da embalagem, ela ainda passa por transformação em máquina, tem um pouquinho mais de tranquilidade. Que não é o caso de São Carlos, que já faz o pote para entrar o produto. Mas tem regras fortíssimas de higiene, eles usam touquinha, aquela touca da tia da cantina, dentro da fábrica, o uniforme tem que estar limpinho, não pode ter unha comprida, se você tem barba, você tem que usar o protetor de barba, a manga da camisa tem que ser longa, então tem essas adaptações que foi bem complicado para a gente montar isso para eles. Mas agora é muito natural. E aí a ISO? Tem várias ISO, né? Eu não entendo direito esse negócio de ISO. A ISO 9001 é uma ISO básica para todas as empresas, né? Com as regras. Ela é tipo a norma mãe. Né? Ela estipula aqueles formulários que você tem que preencher, os registros, tudo tem que ter registro de uma forma ou de outra.
pode ser na nuvem, pode ser físico, mas você tem que comprovar que você está fazendo aquela tarefa. Uhum. Agora a gente já estamos em andamento com a ISO 22000. Ela é pesadíssima nessa área de alimentos, pesadíssima mesmo. Ela mexe com a estrutura da empresa física, ela mexe com cultura, ela mexe com investimento. Então, nós estamos para implantar, porque quem tem essa ISO 22000 tem um site específico, você entra, se o cliente tem, não precisa mais passar por nenhuma auditoria. Nossa, que massa! E ela tem uma auditoria anual que você contrata e uma anual que é de surpresa. Então, pode aparecer o auditor a qualquer momento. Você paga por isso. E se ele pegar alguma coisa que não esteja uma não conformidade maior, trava a tua certificação. Então, ela é bem complexa. Nós estamos trabalhando. Não é só ganhar e ficar com ela. Toda vez é renovável e você pode perder a qualquer momento. Pode. Perder não é perder, Fica suspender. suspensa. Isso. E agora a gente vai falar de um assunto que eu acho que é o mais delicado em tudo isso, que é o planejamento estratégico de férias e ausências. Como que faz? Você tem bastante funcionário. Não dá uma loucura no final do ano aí, carnaval? Como é que é o esquema? Vocês que têm que fazer toda essa organização, como que fica o trabalho estratégico de vocês? Olha, no nosso segmento, apesar que está tudo uma loucura agora, mas geralmente nós temos picos altos de produção e médios de produção. Eu participo de tudo. Por isso que eu já não sou mais analista de RH, agora eu sou coordenadora administrativa, porque eu me meto em tudo. Eu faço reuniões com eles sobre manutenção de máquina, eu me meto no como é que está a carteira de cliente, eu visito clientes, aonde dá eu me enfio. Por quê? É impossível você fazer uma gestão de pessoas, de recursos humanos, sem saber o que está acontecendo. Quem está interagindo, então, né? Eu vou na máquina e falo, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E como é que funciona? Por que essa peça quebrou? E também participo muito nesses processos desse levantamento de clientes. Então, a carteira dos laticínios, ela não costuma variar muito, porque o ano todo você vende iogurte. Mas a refrigeração, que é a parte de geladeiras, ela tem aqueles picos de vendas, que é o que a gente está atravessando agora, uma produção altíssima. Então, eu já fico planejando, mês de, sei lá, passou o Dia das Mães, assim, dá uma quedinha. Férias. Aí eu libero o pessoal, já vou coordenando. É sazonal, então, você coordena sazonalmente. Exatamente. Daí eu libero todo mundo que eu posso de férias, vou fazendo substituição, volta um, sai o outro e tal, para quando a gente está nesse momento mais angustiante de muita produção, ninguém sai. E vocês têm trabalho temporário? Eu contratava temporários até uns 4, 5 anos atrás. Eu não gosto. Aí eu parei. Por quê? O temporário, você pega o dinheiro que você poderia estar dando em benefício para esse colaborador, em plano de saúde, cartão mercado, e você pega esse dinheiro e você paga a taxa para uma agência colocar o funcionário ali. Ele entra sem os benefícios, ele não se sente parte do negócio. Ele vê que os outros têm mais do que ele. Então, eu optei por não contratar mais temporário. E você paga hora extra daí quando Sim, precisa? Nos domingos, né? Porque nós trabalhamos de segunda a sábado, hora extra no domingo, e ainda tem, por lei, eles tiram mais um dia de folga por causa do DSR, que é o descanso semanal remunerado, obrigatório, né? Então, eu prefiro efetivos, eu prefiro todo mundo embaixo da nossa asa ali, filhos mesmo, vocês fazem parte. Então, assim, é um desafio, né? Hoje, para você, o que para você é mais desafiador? Para a gente poder dar um parâmetro geral aí, o que para você é um desafio? Porque muitas coisas você já dominou, mas o que hoje está sendo um desafio para você? Olha, o desafio mesmo, como eu comentei, que não é só para mim, está sendo a busca de profissionais.
Tá muito difícil. E é uma coisa que não depende de mim. Eu tenho lá 5, 6 agências trabalhando para mim. Olha, estou precisando desse perfil e tal, me ajuda. Pega o currículo na portaria, mas é muito complicado. Quando chega alguém, você percebe que não tem perfil, você tem que abrir mão. Hoje em dia, para você colocar na linha de produção, você tem que abrir mão de várias características que você já tinha apontado. Não, tudo bem. Por exemplo, o ideal é sempre o profissional ter o ensino fundamental ou, né, melhor ainda, o médio, pela questão cultural. Hoje, eu te digo que para o chão de fábrica, se tiver alfabetizado, eu estou contratando. O que precisa? Ter vontade de trabalhar, não faltar e não se atrasar. É que, na verdade, assim, né, o Paraná, aqui Curitiba, é um polo industrial. É um polo industrial importante, a gente tem um agro muito forte. O Paraná é um dos locais com menor índice de desemprego. Paraná e Santa Catarina, a gente tem aí um índice de desemprego baixo em relação ao resto do Brasil, né? Até por conta dessa quantidade grande de fábricas e indústrias que a gente tem aqui no entorno, né? Na minha carteira, quando eu aplico as coisas, que eu já passou de empresas por mim, já foram mais de 5 mil só no Paraná. Então, assim, o volume de oferta de emprego é grande, né? E hoje a gente está com dificuldade de contratação. Mas, infelizmente, se, por exemplo, se a Metalma fosse uma indústria que tivesse no Nordeste, ia ser, acho que, muito mais fácil, porque lá tem menos empresas e muito mais pessoas procurando emprego. Sabe então, que não é, Thaís? Será? Em Manaus é um caos. Mas é que Manaus é um polo industrial também, né? É um polo industrial, mas o perfil do profissional lá, eles têm... Eu passei por isso aqui em Paranaguá também, em outra empresa. Eles têm um período de estivador, um perfil de estivador, assim. Eu trabalho um pouquinho, cansei, vou para outro. Eles não se apegam nada. Eles, sério, mesmo isso? Culturalmente, eles são assim. Então, a nossa empresa em Manaus, ela atravessa, assim, um caos de mão de obra. Um caos mesmo. E quem é bom, por exemplo, você pega um eletricista muito bom, ele ganha muito bem, porque as empresas brigam por ele. Então, é bem complexo mesmo. Então, é uma questão mais cultural do que... É uma questão, hoje em dia, eu te digo, é a vontade do colaborador de trabalhar. As empresas estão aí, estão rodando e tem proposta, tem oferta de emprego. Mas não tem profissional, não só qualificado, o profissional com vontade de trabalhar. Está bem complexo. É um desafio, né? Para as empresas que estão aí no mercado, é desafiador. Em todos os ramos, o comercial e também é um ramo desafiador. Vendas, então, é um terror. E é um assunto que a gente vai abordar num próximo sobre desenvolvimento e liderança com vendas, porque também é extremamente desafiador. É um pouco mais a minha área e não tanto a área da... Eu sou mais comercial, ela é mais chão de fábrica, né? Mas eu quero... Hoje, né? Já trabalhei com vendas, sim. Já trabalhei com administrativo. Mas é porque assim, a gente trabalhar com vendas e administrativa é uma coisa, você trabalhar na gerência de pessoal é outra coisa completamente diferente. Mas, Andresa, eu super agradeço a tua presença aqui no nosso primeiro podcast. É lançamento, a gente espera que vai ter mais, eu ainda vou chamar você novamente com outros, porque o assunto de RH, gente, é gigante, é monstruoso. Eu não consigo, senão a gente vai ficar aqui horas e horas e não vai conseguir concluir. Mas eu deixo aqui em aberto, tá? E mais uma vez, se gostaram desse conteúdo, vão ter outros. Eu quero trazer um especialista tributário, eu quero trazer um especialista de balanço patrimonial, que é super show. E se você se interessou, tem também interesse em ver, futuramente esses podcasts vão ser ao vivo. Então, clique,
compartilhe, se inscreva, dá uma olhadinha no treinamento que eu tenho de câmbio e negócios internacionais, é show, eu explico todas as nuances de negociação com bancos, inclusive dou umas palhinhas bem especial que ninguém conta, é os segredinhos de bancários, que os gerentes de banco vão me detestar, mas eu vou contar tudo para vocês. Então, eu fico aqui hoje com o encerramento da parte de RH, e a gente vai estar notificando vocês qual que vai ser o nosso próximo convidado para o nosso próximo podcast, tá? Fiquem com Deus. Obrigada pela presença. Foi um prazer.